Olá! Se nós falamos aqui sempre que a divindade é composta por 3 pessoas e as 3 pessoas têm o poder da onisciência, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que somente o Pai sabe o dia e a hora da segunda vinda do Filho, Jesus Cristo. Intrigante, não é? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Seja muito bem-vindo, já estamos no ar, a partir de agora já conectados com o Brasil e o mundo através da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência, este é o programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas. As suas dúvidas, os seus questionamentos são mandados para a gente e nós colocamos na mira e todas as suas questões são respondidas à luz da palavra de Deus. Nós vamos começar o programa cumprimentando o professor Leandro Quadros. Esse feriado aí, como é que estão as coisas, professor? Tudo bem? Tudo ótimo, Tito. Vamos aproveitar o feriado aí para continuarmos estudando a Bíblia com os nossos telespectadores e amigos internautas também. É um prazer, professor, estar aqui hoje contigo fazendo o programa, viu? Vamos Obrigado. Colocar muitas perguntas na mira, é ou não é? Vamos lá. Pois então, a gente já vai começar a primeira questão que fala sobre a Trindade. Você viu muito bem aí na abertura do programa que a divindade é composta por 3 seres. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a Bíblia diz que todos eles têm o poder da onisciência, ou seja, sabe de todas as coisas. Agora, será que a Bíblia se contradiz quando diz que apenas Deus Pai sabe o dia e a hora em que Jesus vai voltar? É intrigante uma pergunta, não é? Essa pergunta. Pois então, a pergunta foi mandada no nosso blog e a questão é o seguinte: creio na Trindade, mas por que Jesus diz que só o Pai sabe que dia ele vai voltar? Trindade não é só uma pessoa? Pai, Filho e Espírito Santo? Professor Leandro Quadros, essa é uma pergunta daquela que a gente chama de capciosa. Como responder isso à luz da palavra de Deus, professor? Vamos lá. Realmente, amigo Tito e querido telespectador, a Trindade é uma unidade na divindade entre 3 pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você percebe isso em muitos textos da Bíblia, mas especialmente em Mateus 28:19, 2 Coríntios 13:13 e Efésios 4:3-6. A Bíblia também ensina que essas 3 pessoas têm o mesmo poder, o mesmo caráter, o mesmo propósito. Tanto que em Colossenses 2:9 é dito o seguinte sobre Cristo. Eu vou ler para você esse texto. Pelo que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, para o apóstolo Paulo, Cristo é tão divino quanto Deus Pai e, obviamente, o Espírito Santo. Mas como harmonizar isso com Mateus 24:36, que foi o texto que o nosso amigo Tito mencionou há pouco? Mateus 24:36 afirma o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Como que Cristo pode ao mesmo tempo ter nele toda a plenitude da divindade e ao mesmo tempo não saber o dia da volta dele? Na verdade, nós precisamos entender uma coisa. Existem 2 tipos de textos na Bíblia sobre Jesus Cristo. Existem textos que falam do Cristo divino e textos que falam do Cristo humano. Por exemplo, Colossenses 2:9, quando afirma que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, afirma, aquele texto de Colossenses 2:9 fala do Cristo divino. Já aquele texto de João 14:28, quando Cristo afirma o Pai é maior do que eu, não está contradizendo Colossenses. Simplesmente é um texto que se refere ao Cristo encarnado e humano. Na condição de humano e de encarnado, Cristo estava inferior ao Pai.
especialmente na sua função. Não é? E para você ver que em Mateus 24:36, Cristo não sabia o dia e a hora da volta dele apenas quando ele estava aqui neste mundo encarnado, ou seja, quando certos atributos da divindade ele não poderia usar em favor dele, eu vou ler para você Colossenses 2, versículo 3, que afirma assim. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Vou ler a partir do verso 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Aqui o apóstolo Paulo afirma claramente que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então é claro que o Cristo divino, após a sua glorificação ao céu, ele passou a usar novamente a sua onisciência. Se Cristo não fosse onisciente e apenas o Pai fosse, isso seria politeísmo, ou seja, um Deus mais poderoso do que o outro na divindade. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Portanto, pense assim. Existem dois textos na Bíblia sobre Cristo, dois tipos, né? Que falam do Cristo divino ou do Cristo humano. Quando você lê um texto bíblico sobre Cristo, tu tem que se perguntar assim, esse texto fala do Cristo divino, plenamente divino, ou do Cristo humano na sua condição de encarnado? Fazendo essas duas perguntas, antes de estudar o assunto, você evitará problemas e você vai evitar o que muitos fazem, infelizmente, que é distorcer a Bíblia para tentar desmerecer a sublime pessoa de Jesus Cristo, que é Deus no mais pleno sentido da palavra. Muito bom, professor. Bom, tem uma outra questão aqui que nós vamos colocar no ar. A gente coloca de vez em quando esse assunto, mas é importante a gente ver o questionamento do nosso telespectador e o professor Leandro Quadro dar uma série de textos aí e explicar o assunto. A questão, professor, que está na mira agora é sobre os alimentos impuros. Certo. Veja só o questionamento que é colocado aqui na mira. É pecado ou errado comer os alimentos impuros de Levíticos 11? Agora, a Igreja Adventista considera esse tipo de alimento um pecado ou não é pecado comer, mas é uma doutrina e apenas considera que esses alimentos não faz bem à saúde? Outra coisa, em Colossenses 2, de 13 a 16, Paulo afirma que não precisamos mais nos preocupar com a regulamentação dos alimentos, a regulamentação alimentícias, as regulamentações alimentícias. Em Marcos 7,15, quando Jesus fala a respeito, corrige-me se eu estiver errado, ele está dizendo aqui, mas lendo a Bíblia, entendi que pela lei cerimonial temos várias maneiras pelas quais uma pessoa pode se tornar impura. Comendo alimentos, alimentos imundos, né? Tendo relações sexual por causa de um parto ou através do período de menstruação, tocando em alguém impuro, tendo contato com um morto. Todas estas coisas são imundas, segundo o Antigo Testamento. Então, por que somente o assunto dos alimentos é considerado imundo e não as outras coisas que o Antigo Testamento chama de impuro? Eu até entendo e acho importante evitar alimentos para o bem-estar da saúde e não comer alimentos de animais silvestres. Mas o que há de mais em comer uma linguicinha de porco no churrasco? Professor Leandro Quadros, o questionamento é grande aqui. Sim. E ela mostra exatamente a questão de como foi passado a questão dos alimentos no Antigo Sim. Testamento, e não só eram os alimentos, mas uma outra série de coisas que faziam com que Deus considerasse a pessoa imunda. Certo. E por que hoje essas coisas não são mais atendidas? Apenas o comer carne de porco, por exemplo. Como é que a gente pode explicar esse questionamento aí? Vamos ajudar ao nosso telespectador. É telespectador ou telespectadora, Tito? Deixa eu ver aqui, o nome dela é Roberta, telespectadora, ela é de Roberta. Niterói, no Rio de Janeiro. Tá certo. Obrigado, Roberta, por sua pergunta, que é muito importante. Veja bem, Roberta, por que nós cremos
que comer alimentos imundos se constitui num pecado. Quando você lê 1 João 3,4, lá é dito assim, que pecado é a transgressão ou desobediência da lei. Ou seja, cada vez que eu desobedeço a lei de Deus, eu estou pecando. Uma das leis de Deus, de acordo com Levítico 11, que foi um capítulo que você bem mencionou, uma das orientações de Deus é para nós não comermos carnes imundas. Para você ver o quanto isso é forte no conceito divino, eu vou ler para você um texto aqui de Isaías, capítulo 65, versículos 3 e 4, e eu vou lhe mostrar o que irrita a Deus. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos. Come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Entre as práticas que irritam a Deus, de acordo com esse texto aqui, uma delas é comer a carne de porco. E isso irrita tanto a Deus, e é uma coisa tão séria, que no verso 17 de Isaías 66, é dito que os que continuarem comendo carne de porco e outras carnes imundas serão destruídos. Aí vem a sua pergunta, então, mas que mal há em um churrasquinho de porco? Veja, quando eu não conhecia a Bíblia, eu comi carne de porco, né? E gostava muito. Só que depois que eu conheci a Bíblia, eu deixei, não é? E hoje não gosto mais. O que acontece? Nós temos que entender uma coisa. Não existe separação entre o físico, o mental e o espiritual. Para você ter uma boa saúde espiritual, a sua mente tem que estar saudável. Para que a sua mente esteja saudável, o seu corpo tem que estar saudável. E uma das maneiras de manter este corpo saudável é através de uma alimentação saudável. Você percebeu uma coisa? Por que as pessoas que continuarem comendo carnes imundas serão destruídas? Porque elas estarão contaminando o seu corpo com carnes imundas, prejudicando o seu aspecto físico, consequentemente prejudica a mente e a espiritualidade também, porque a mente é o meio através do qual Deus se comunica conosco. Se você ler 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, você perceberá que todo o nosso ser, físico, mental e espiritual, deve ser santificado, preparado para a volta de Cristo. Agora, como é que fica então, professor, as outras práticas que a pergunta mencionou aqui? Tocar em mortos, as relações sexuais no período da menstruação, por exemplo. Isso ainda é considerado imundo? Boa essa pergunta. Qual é a diferença entre a prática alimentar e aquelas outras, as práticas consideradas impuras? Veja bem, a questão do tocar em cadáver. O povo de Israel, ele vivia como um povo nômade. Eles acampavam em vários lugares, moravam em cabanas e não tinham um sistema sanitário adequado para prevenir doenças. Então Deus dava leis higiênicas bem restritas, bem rígidas, para proteger o povo de epidemias. Então havia orientação para não tocar em um cadáver morto, não é? Se a pessoa ficasse impura cerimonialmente, ela tinha que se lavar. Se a pessoa ficasse com lepra, ficava na quarentena, não é? Até ver se aquela praga ia passar ou não. Né? Então, essas são orientações higiênicas para preservar o povo. Porque se uma pessoa se contaminasse, né, milhares morreriam. Né? Então, aquilo é uma lei higiênica. Alguns aspectos dessas leis higiênicas se aplicam hoje, outras não. Por quê? Porque nós temos um sistema sanitário, temos antibióticos contra as bactérias, coisas que eles não tinham. Agora, a lei de alimentação é um outro aspecto. Né? Ela não diz simplesmente respeito a uma questão de higiene, ela diz respeito à questão da espiritualidade, porque se eu estrago o meu corpo com alimentos imundos, eu estou ofendendo a Deus, porque em 1 Coríntios 6, 19 e 20 é dito que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Então é importante fazermos essa distinção. Né?
E eu não sei, se, Tito, se nós temos tempo ainda de explicar os outros textos. Não, já acabou, professor. Então, depois do intervalo, eu faço um breve comentário sobre Colossenses 2, 11 a 13 e Marcos 7, 15. Muito bem. Bom, o nosso tempo está voando aqui, nós temos para um breve intervalo, mas não sai daí não, que a gente volta já já. Já estamos de volta e para você participar do nosso programa é muito fácil. Basta você mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972. Você manda a sua pergunta, o seu questionamento e ela chega aqui na hora para mim. Ou se você preferir, acesse o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver ali no canto direito o programa, o lugarzinho para você preencher a sua dúvida e mandar para a gente, tá bom? Se você preferir, você pode ligar para a gente. 0 operadora 12 2127 3121. Nós temos um grupo de pessoas que estão ali prontos para atender a sua ligação. E se ainda você quer ver os bastidores do programa Na Mira da Verdade, você quer, durante a semana, ter contato com a gente, com o professor Leandro Quadros, comigo, basta seguir o nosso programa no Twitter. Nosso Twitter é twitter.com/Na Mira da Verdade. Você coloca lá, @Na Mira da Verdade, você manda a sua pergunta, você manda o seu comentário sobre o programa e você vê aqui os bastidores do programa, que daqui a pouquinho eu vou colocar aqui pelo telefone, os bastidores. Quem estiver seguindo a gente no Twitter vai conseguir ver aqui os nossos detalhes, tá bom? Bom, participe do nosso programa, mande a sua pergunta, que ela vai ser colocada e explicada de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Professor Leandro Quadros, ainda respondendo a questão do bloco passado, tinha 2 textos que foram mencionados aqui na questão, que você falou aí muito bem, Colossenses e também Marcos, Mateus, é capítulo isso? 7. Então vamos lá, vamos ver o que você tem aí para complementar a dúvida da nossa amiga Roberta de Niterói. Vamos lá então. Então veja bem, Roberta, nós entendemos que realmente o aspecto físico interfere no aspecto mental e espiritual. É por isso que devemos cuidar também do aspecto físico. Sobre os textos que você mencionou, quando você lê Colossenses capítulo 2 em todo o seu contexto, especialmente aqui o versinho 23, você percebe que a questão ali não é alimentação imunda. Tá, eu vou ler para você o verso 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo está mencionando aqui algumas práticas que eram praticadas aqui pelos colossenses em um sistema de sincretismo religioso. E entre essas práticas estava o rigor ascético, ou seja, as pessoas se privavam do que é material. Não comiam coisas boas e se privavam muitas vezes do prazer sexual porque diziam que o prazer físico era pecado. Então Paulo aqui não está debatendo a questão do alimento imundo, mas a questão do ascetismo, que proibia você se alimentar das coisas boas. Prova disso é que na mesa de um judeu não haveria carne de porco. Então Paulo não poderia realmente estar falando desse assunto nesse contexto. E quando você vai a Marcos, capítulo 7, é a mesma coisa. As pessoas a quem Cristo estava se dirigindo ali eram quem? Judeus. Na mesa onde eles estavam reunidos não havia carne de porco. Então o assunto ali tratado não é carne de porco. Quando em Marcos afirma, aqui no versinho 19, que Cristo considerou puros todos os alimentos, você tem que ler à luz do contexto. Especialmente aqui, no versinho 2. Olha qual era o problema. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam com as mãos impuras, isto é, por lavar as mãos, aí o que aconteceu? Os fariseus criticaram os discípulos de Cristo porque eles comeram sem lavar as mãos. Então veja, o problema aqui não era consumo de determinada carne, era o comer sem lavar as mãos. Os fariseus tinham um ritual, Roberto, em que eles tinham que molhar as mãos como uma forma de purificação para se alimentar. E quando Cristo falou assim, e ele considerou puro todos os alimentos, quando Marcos falou, na verdade o contexto ensina o seguinte, que Cristo considerou puros todos os alimentos, mesmo que a pessoa coma-os sem lavar as mãos como ritual de purificação. Então você pode comprovar isso com o texto paralelo, que é Mateus capítulo 15, verso 20. E se, portanto, aplicássemos esse texto às carnes imundas,
Aí nós poderíamos comer, além do porco, a cobra, o lagarto, o cachorro, o cavalo, o gato. Mas não é isso que Deus está dizendo. O contexto bíblico é outro. E, portanto, as leis de saúde continuam válidas. Porque da mesma forma que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o corpo do povo de Israel também era. Então, ambas as classes de pessoas, de ambas as épocas, precisam cuidar da sua saúde. Muito bem, professor. A próxima questão pelo SMS aqui é a seguinte: todos os joelhos têm que se dobrar. Então, por que muitos oram em pé? Professor, quando se trata da oração, nós devemos fazer oração, ou seja, nós chegamos até o trono de Deus, nós devemos fazer essa intercessão até o Pai apenas de joelhos, professor? Ou eu posso orar em pé, posso orar deitado, posso orar em pensamento? Como é que é essa questão aí? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Quer ver uma coisa? Esse texto que fala de todo o joelho se dobrará perante Cristo, deixa eu ver se eu encontraria esse texto aqui para mostrar o contexto para o nosso telespectador. Deixa-me ver se é em Colossenses, quem sabe. É interessante a pergunta, professor, porque dá a entender que a gente só pode orar de joelhos. Sim. Né? E eu acho que Deus me ouve quando eu estou, de repente, dirigindo o meu carro e falando com Ele. Será que isso é uma coisa contra a vontade de Deus, eu falar com o Pai dessa maneira? Essa pergunta, Tito, é muito interessante. Eu encontrei, amigo Tito, o texto bíblico, que é Filipenses 2, 10 e 11. Fala assim, ó: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto não está se referindo à posição na oração. Esse texto está se referindo ao momento em que, quando Cristo voltar, todos se dobrarão de joelhos perante Ele, reconhecendo que Cristo, Deus, é justo. Tá? Aqui não está falando disso. É claro que a posição ideal para nós orarmos é de joelhos. Só que, biblicamente... Por que é de joelhos? Por uma questão, Tito, apenas de reverência. Okay. Né? Eu me ajoelho diante de Deus, reconhecendo que Ele é o quê? Maior do que eu. Só que a Bíblia não apresenta a oração de joelhos como sendo a única. Né? Vou lhe dar alguns exemplos. Lá no capítulo 2 do livro de Jonas, quando Jonas orou a Deus, ele estava onde? Dentro da barriga de um grande peixe. Eu duvido que ele tenha se ajoelhado lá dentro, né? E mesmo assim Deus ouviu a oração dele. Você vê, por exemplo, na parábola, né, ali de Lucas 18, a partir do versinho 10, na parábola ali em que aqueles dois confessam seus pecados, você vê que um que reconhece o seu pecado, ele ora a Deus em pé. Então não há problemas em você orar a Deus caminhando, deitado, não importa. O importante é que você converse com Deus. Você vê em Isaías também, 34 ali, né? Ou 38, se não estou enganado, você vê o rei Ezequias orando a Deus de que maneira? Deitado, né? Então, você tem que pegar esses textos todos para você analisar a questão do assunto. Eu gosto muito de uma frase, né, da escritora cristã Ellen White, que ela diz assim: nem sempre podemos estar de joelhos em oração, mas a porta do trono da graça está sempre aberta para nós. Né? Então o importante é você orar a Deus. Né? E perceba que em Isaías ali, você percebe também Ezequias orando deitado. Então a posição ideal é de joelhos? É, mas não é a única. Ore a Deus, independente da posição na qual você se encontrar, e Ele vai ouvir você. Muito bem, professor. Uma próxima questão é a seguinte, falando sobre o pecado. Pelo SMS chegou aqui uma pergunta que está na mira agora. Em 1 João diz que há pecados para a morte. Professor, que pecados são esses? Pecados para a morte. É uma classe de pecados específica que leva à morte? Que a condenação final é a morte? Que tipo de pecado é esse, professor? Existe realmente algum pecado que é digno de morte? Esse texto, amigo Tito, é 1 João 5,16, que diz assim, ó: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte.
Há pecado para a morte, e por esse, não digo que rogue. Os comentaristas bíblicos, eles têm várias interpretações para esse texto. Alguns dizem que esse pecado para a morte seria a pena de morte que o indivíduo recebeu da justiça, então ele iria sofrer a consequência do seu próprio pecado, orando ou não. Mas a parte dos comentaristas diz que este pecado aqui é o mesmo de Mateus 12, 31 e 32, que é o pecado contra o Espírito Santo. É a pessoa rejeitar o Espírito Santo de tal forma e aos apelos dele ao coração, que ela não ouve mais a voz da consciência. Ela está destinada à morte eterna. Ela não quis mais se salvar. Então é provável que esse pecado para a morte seja o pecado contra o Espírito Santo e não um ato isolado em si da nossa vida. Muito bem, professor. Antes de passar para a próxima pergunta, eu gostaria de convidar você a conhecer o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Você que está aí, de repente, conectado com a internet, ou tem a internet pertinho de você aí, acesse o nosso blog. Você vai ver ali grandes temas que o professor Leandro Quadros tem postado ali todas as semanas, assuntos interessantíssimos que são abordados aqui no programa. Tem debates ali que aconteceram no decorrer desse tempo todo que o nosso blog está no ar. E mais, você pode conhecer um novo curso bíblico preparado com todo carinho que chama-se O Espiritismo. Se você quer saber mais sobre esse assunto, ali tem algumas lições falando especificamente sobre esse assunto e o que você pode fazer para aprender mais sobre este assunto. O nosso blog é novotempo.com/na mira da verdade, tá bom? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês aqui é acompanhar o nosso programa através do Twitter. O Twitter é uma forma rápida e prática de você comentar alguma coisa, o que está acontecendo no seu dia a dia. E aqui no programa Na Mira da Verdade, você pode ter mais acesso ainda no Twitter, porque você pode ver os nossos bastidores aqui no momento do programa. Na hora que o programa está no ar, muitas vezes eu estou aqui com esse aparelho filmando tudo que está acontecendo aqui atrás das câmeras. Se você estiver seguindo o nosso Twitter, você pode ver um pouquinho mais do que acontece aqui e como o programa de fato é ao vivo, tá bom? Siga o nosso Twitter, faça parte dessa grande corrente e cada vez mais queremos apresentar de uma maneira clara para você toda essa verdade bíblica que é apresentada no programa Na Mira da Verdade, tá bom? Professor Leandro Quadros, a próxima pergunta é a seguinte, tá aqui no SMS. Se existe um mandamento que diz para não fazermos imagens, porque é comum vermos em folhetos, livros e até mesmo em igrejas adventistas, por exemplo, imagens de Cristo e outros personagens bíblicos. Isso não é contraditório, mesmo que essas imagens sejam apenas desenhos? Professor, quando a lei de Deus fala ali para não construirmos imagens de esculturas, de você não adorar as imagens, se nós colocarmos isso em folhetos, a gente está adorando também uma imagem por isso? Essa pergunta é interessante e a resposta a essa pergunta está em Êxodo 35, 30 a 35. Você pode ler na sua casa Êxodo 35, 30 a 35, mas eu vou ler aqui alguns versos. Aqui mencionam duas pessoas, Bezalel e Aholiabe, dois nomes diferentes para a nossa cultura. Diz aqui no versinho 31 de Êxodo 35 o seguinte, que o Espírito de Deus o encheu a Bezalel de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, prata, bronze e em pedras. E também menciona que Deus capacitou o homem chamado Aholiabe. No verso 35 diz assim, encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa. E aí, no verso 36, no capítulo 36, verso 1, é dito o seguinte, assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário. Perceba uma coisa, Deus não é contra a arte, Deus é contra a adoração da arte. Você percebe claramente aqui em Êxodo 35 que Deus deu habilidade para homens fazerem desenhos, inclusive esculpirem pedras. Tanto que no santuário terrestre haviam 2 anjos esculpidos.
ali na Arca da Aliança. Não eram para ser adorados, porque isso é pecado, mas era uma forma de Deus ensinar ao povo que os anjos estavam envolvidos no plano de salvação, de acordo com Hebreus 1,14. Então, professor, o que é pecado é você adorar uma imagem. Isso. Se constrói uma imagem de uma pessoa, por exemplo, e você orar aquela imagem ali, é isso que é pecado? Exato, Tito. O pecado é orar, se ajoelhar, conversar com a imagem como se ela fosse interceder por nós. Isso é pecado grave para Deus. Mas está escrito na Bíblia isso, professor? Tem. Você quer ver uma coisa? O mandamento de Deus fala isso, não é? Fala aqui em Êxodo capítulo 20, né? Diz assim no verso 4, não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, verso 5, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Né? E em Mateus capítulo 4, verso 10, Cristo mesmo diz, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então Deus é contra, sim, a adoração de imagens. Agora, Deus não é contra a obra de arte, né? Quando é feita com outros propósitos que não seja adorar imagens. Então, é natural, é lícito haver desenhos, gravuras para ilustração, porque Deus é o dono da habilidade artística e é Ele quem capacita as pessoas para fazerem tais desenhos. Muito bem, professor. Vamos para mais um intervalo, mas não sai daí não, ainda tem muita pergunta para ser colocada na mira, tá bom? A gente volta já já. Já estamos de volta e mais uma vez eu quero agradecer a sua audiência. Nós temos aí novas retransmissoras da TV Novo Tempo espalhadas pelo nosso país que estão acompanhando o nosso programa. De repente você está aí zapeando a sua TV e chegou num canal diferente aí, um canal evangélico, um canal que fala sobre religião, que fala sobre cultura, fala sobre uma série de coisas educativas e culturais para o seu crescimento. E você está vendo aí um programa na mira da verdade. O que é isso? Programa na mira da verdade, é isso mesmo. É um programa de perguntas e respostas bíblicas que você coloca em dúvida, a sua dúvida para a gente. E nesse programa, todos os questionamentos são respondidos de acordo com a Bíblia Sagrada. O que você tem como dúvida pode ser sobre religião, pode ser sobre a própria Bíblia, pode ser sobre relacionamentos, enfim. O que você quiser perguntar, não tenha preconceito. Mande para cá, sua pergunta vai estar na mira e vai ser respondida pelo professor Leandro Quadros de acordo com a palavra de Deus, tá bom? É um programa interativo onde você é quem faz o programa. Mande a sua pergunta e faça esse programa acontecer. Eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre a palavra de Deus. E eu gostaria de oferecer para você um presente do nosso programa. Você que está aí conhecendo agora o canal Novo Tempo, o canal da Esperança, nós oferecemos gratuitamente aqui esta revista, Verdades para o Tempo do Fim. Uma revista que tem 16 temas aqui e deixa eu mostrar mais de pertinho para você aqui. Tem 16 temas que você vai aprender estudando esta revista, vendo no finalzinho dela tem um questionáriozinho para você preencher daquilo que você leu e você vai aprender um pouco mais da palavra de Deus. É uma revista gratuita que você vai receber aí na sua casa. Para você receber, basta mandar um e-mail para a gente. Na mira da verdade, @novotempo.org.br, coloca os seus dados completos, seu endereço completo, para que você possa receber esta linda revista, e não só linda, mas um conteúdo fantástico sobre o amor de Deus e a palavra de Deus. Por exemplo, temas como um dia a ser lembrado, outro tema interessante que tem aqui, a um passo da liberdade. O que quer dizer isso? O que quer dizer a essência do cristianismo? O que quer dizer, por exemplo, por que tantas religiões? São temas que você vai aprender o que a cruz não mudou. Olha só, cada artigo interessante. E no finalzinho de cada artigo, você tem um questionáriozinho ali para você preencher. Ou seja, é um curso bíblico. É uma forma de você aprender um pouco mais da Bíblia. E o que você está esperando? É uma coisa, é de graça, não tem custo nenhum. Conhecimento nunca é de menos, sempre, ou melhor, nunca é demais, né? A gente tem que estar sempre aprendendo mais. Então peça hoje mesmo a revista Verdades para o Tempo do Fim e você vai receber sem pagar nada e aprender mais sobre a palavra de Deus. Professor Leandro Quadros, a próxima pergunta, essa pergunta
telespectador, você que está assistindo aí agora, você conhece o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é cheio de simbologias, mas é um livro profético para os últimos dias. E olha a questão que agora está na mira. Professor Leandro Carlos, está caindo. Hoje a gente vai derrubar as coisas aqui. Olha só, professor. A pergunta é a seguinte. Em Apocalipse 18, no verso 4, fala que o povo de Deus deve sair de Babilônia. E para onde deve ir o povo de Deus? E ele pergunta mais, o que é Babilônia? O que está querendo dizer esse texto aí, professor? Que história é essa de sair de Babilônia? Que Babilônia é essa Babilônia do passado? Que história é essa? O que é Apocalipse? O que esse texto está querendo dizer, professor? Olha, esse é um texto aqui muito importante da Bíblia que precisa ser corretamente compreendido por todos os cristãos sinceros que estão em busca de um conhecimento cada vez maior da Bíblia e da vontade de Deus. Primeiramente, vamos responder o que é Babilônia. Eu vou ler para você aqui Apocalipse capítulo 17, versos 5 e 6. O ideal é você ler todo o capítulo 17, todo o capítulo 18, e aí você vai procurar na história quais eventos históricos se relacionam com essas descrições desses capítulos. E aí você interpreta corretamente à luz da história, à luz da Bíblia. Mas os versos 5 e 6 nos ajudam a identificar o que é Babilônia. Na sua fronte, aqui está se referindo a uma visão que João teve em que ele viu uma mulher, uma grande meretriz, tá? Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Primeiro, diz que essa Babilônia é a mãe das abominações e meretrizes da terra. Ainda não chegamos a uma conclusão. Vamos para o verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Aqui é dito que esta mulher chamada Babilônia, na visão profética, ela estava embriagada com o sangue dos santos. Se você for a Daniel 7:25 e a história, você vai perceber que quem embriagou-se com o sangue de pessoas justas que não queriam aderir a todas as normas de fé foi a igreja medieval. Então, Babilônia é uma palavra que significa confusão, se refere à confusão doutrinária da igreja medieval. E aqui é dito no versículo 5 que ela é a mãe das outras meretrizes da terra, ou seja, se referem a outras denominações religiosas que partilham crenças com esta igreja medieval. E quando a Bíblia fala em Apocalipse 18:4 para sairmos de Babilônia, a Bíblia nos convida a tomarmos uma postura contra as doutrinas erradas de Babilônia, de toda a confusão religiosa. E para você saber o que fazer, você tem que ler Apocalipse 6-12, porque ali Deus tem 3 recados urgentes para você. E no versinho 12 de Apocalipse, você vai poder identificar, né, outros irmãos seus na fé com quem você deve se reunir para adorar a Deus com toda a verdade bíblica, que é Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Portanto, meu irmão e minha irmã, continue na sua comunhão com Deus. Ele vai lhe mostrar o momento certo e o momento exato de você tomar certas decisões. Mas o mais importante é que você continue neste momento crescendo no conhecimento bíblico, porque Deus tem muita coisa para revelar para você, inclusive a vontade dele para a sua vida. Muito bem, professor. Um outro questionamento agora pelo nosso blog é o seguinte: a passagem de 1 Timóteo 4, verso 1, ela se refere a uma determinada religião ou não?
Ou o que quer dizer isso? Eu vou ler aqui o que quer dizer 1 Timóteo 4. Pode ler, Tito. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e ensinamentos que vêm de demônios. Ou seja, isso aqui não pode ser um tema, um texto usado para pessoas que estão, de repente, tomando decisão de deixar uma igreja, de conhecer, de seguir uma outra denominação e ser usada contra eles, dizendo, olha, o que você está vendo aí, ó, é o que está lá em Timóteo. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Você está abandonando a fé para dar ouvido ao que estão falando lá dos demônios. Não pode ser usado isso? O que Deus queria dizer com esse assunto aqui em Timóteo, professor? Interessante, Tito, você fazer este link. Realmente, né? Podem usar esse texto aqui de forma descontextualizada para se referir, não é, a atitude de algumas pessoas de quererem conhecer mais da verdade bíblica. Mas quando nós lemos aqui até o versículo 5, né, nós percebemos que aqui se refere a uma outra coisa. Né? Aqui no versículo 3, por exemplo, afirma que este grupo ia fazer algumas coisas, ó, proibir o casamento e exigir a abstinência de alimentos que Deus criou. Ou seja, ia proibir o casamento e o comer alimentos bons, porque este grupo acreditava que todo prazer físico era pecado. Então aqui está se referindo a uma classe, né, de gnósticos ascetas, que praticavam o rigor ascético, que diziam que tudo o que é material é pecado. Então o apóstolo está falando deste grupo aqui, específico daqueles dias. Agora é claro, o versinho 1 pode ser aplicado aos nossos dias, porque há pessoas que abandonam as doutrinas e os ensinamentos bíblicos para seguirem ensinos de demônios. Para nós evitarmos isso, precisamos comparar qualquer sistema filosófico ou doutrinário com a palavra de Deus. Se você comparar isso com os 10 mandamentos, com o Sermão do Monte, em Mateus 5 a 7, os 10 mandamentos em Êxodo 20, e outras doutrinas-chave da Bíblia, você vai estar seguro, você não vai ser enganado por nada que o inimigo possa apresentar na sua frente. Muito bem. Como você sabe, professor, este é um horário que nós temos aí muitos jovens acompanhando o nosso programa. Um horário da tarde onde todos estão acompanhando, seguindo o Twitter, muita gente aqui vendo a gente pelo Twitter, mandando as suas perguntas. Mas uma pergunta que chegou aqui pelo blog é com relação à música. E o que ele quer saber é o seguinte, olha, por favor me respondam. Estou enviando essa pergunta pela 3ª vez. Quem manda essa pergunta é o Gabriel, ele é de Niterói também, no Rio de Janeiro. Hoje o Rio de Janeiro está ligado com a gente, hein? E ele diz o seguinte, heavy metal profana o nome de Deus, professor? A música do heavy metal profana o nome de Deus? Porque a gente vê lá os cantores, as bandas de heavy metal, todos estilizados e fazem símbolos que demonstram como se fosse chifres de demônio, enfim, caveiras, enfim, essas coisas que aparecem nessas bandas de heavy metal. Ele quer saber, esse estilo de música tem alguma coisa a ver com denegrir a imagem de Deus? Olha que coisa interessante. Quando nós lemos Efésios 4, 30 e 31, verso 30 especialmente, diz aqui algumas coisas que entristecem o Espírito Santo. E entre as coisas que entristecem o Espírito Santo está aqui, ó. Longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria. Ou seja, o heavy metal não é um estilo musical para o cristão. Por mais que tenham músicos sinceros, a quem Jesus Cristo alcançou pela graça de Deus, e que fazem desse estilo musical uma forma de conquistar outras pessoas para Cristo, nós não podemos misturar as coisas. Né? A música para Deus, ela tem que ser, se enquadrar nos princípios de Filipenses 4:8. Ali diz que nós devemos fazer tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, né? Tudo que tem a pureza. E em Gálatas 5, 22 e 23 afirma que uma das qualidades que o Espírito Santo implanta no ser humano é a mansidão, o domínio próprio. O heavy metal não tem nada disso. Não é um estilo musical de Deus, pode ter certeza. Né? Agora, professor, falando em música é uma coisa muito complexa. E a gente sabe que o próprio Lúcifer, no céu,
ele era responsável pela música celeste. Sim. Então ele tem plenos domínios sobre a música, correto? Você e ele mencionou... usa isso no mundo em que vivemos hoje das mais diversas maneiras. E a gente muitas vezes não se apercebe do que o próprio Satanás está incutindo na cabeça daqueles que acabam até adorando algumas bandas, acabam até idolatrando alguns cantores, algumas músicas fazem parte da sua vida. O que isso representa na vida cristã, professor? Sabe que isso que você mencionou foi uma coisa muito importante. Ali em Ezequiel 28, 12, ali a 17, especialmente no verso 13, quando você lê a versão na Almeida Revista e Corrigida, você percebe que Lúcifer, quando foi criado junto com instrumentos musicais. Então, realmente, ele entende muito de música. E realmente Lúcifer sabe que a música tem uma influência poderosíssima sobre a mente, o corpo e a conduta humana. Então, o diabo, ele tem pegado a música, que é uma coisa boa, e distorcido para poder o quê? Prejudicar o nosso relacionamento com Deus, não é? Então, como o Tito bem falou, nós temos que ter muito cuidado com isso. Temos que saber escolher as músicas com base em Filipenses 4:8 e com base naquilo que elas produzem em nós. Vou dar um exemplo. Quando eu não conhecia o Evangelho, eu na minha adolescência escutei muito heavy metal. E eu posso dizer por experiência própria que é prejudicial à saúde mental uma coisa dessa. Se ficar agitado, nervoso, alimenta pensamentos de ódio e tudo mais, né? Então, pelo próprio efeito da música e pelos princípios que estão por trás dela, em que muitos roqueiros têm pacto com o diabo, é claro que o cristão não deve nem passar perto desse tipo de música. Muito bom, professor. Olha só a próxima pergunta aqui. O que aconteceu com a árvore da ciência do bem e do mal após o pecado? De que espécie era essa árvore? E ela existe ainda? Professor, é interessante esse questionamento, parece ser uma pergunta simples, mas é passado hoje pra gente, na história, de que Eva comeu da maçã. Sim. Certo? Agora, exatamente. A pergunta aqui quer saber exatamente isso. Será que a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma bela macieira, professor? Realmente, Tito, essa é uma especulação popular, né? Quando nós lemos aqui Gênesis capítulo 3, nós só percebemos, né, que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, junto com a árvore da vida, mas aqui não menciona que espécie de fruto é essa, né? A Bíblia não se detém nisso. Ela simplesmente menciona que ao lado da árvore da vida, que simbolizava a eternidade do ser humano quando ele comesse daquela árvore, né, havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, através da qual o ser humano deveria provar a Deus que ele era fiel a Deus. Mas a Bíblia não menciona que espécie era essa, só menciona que era uma árvore, que era um teste de fidelidade da parte de Deus. E possivelmente, né, esta árvore, junto com parte do Jardim do Éden, com certeza foi levado por Deus para o céu, né? Então, nós não temos assim evidências, né, que nos apontem para qual espécie é esta árvore, porque não é esta a preocupação bíblica. Muito bem. Agora, o que aconteceu com a árvore depois do pecado, professor? Então, é bem provável, Tito, não temos assim uma referência bíblica direta, mas é bem provável, né, que pelo fato de Deus recolher com ele a árvore da vida e parte do Jardim do Éden, obviamente, é bem provável que essa árvore tenha ido junto para o paraíso de Deus. O que é interessante que ali no livro de Gênesis fala, logo depois ali no começo da história, que quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, dá a entender que eles tinham, pelo menos passavam por perto, porque tinham anjos ali guardando as portas do jardim. Sim. Não é isso? Então quer dizer que ali logo no começo da história, o jardim ainda estava na terra aqui. Exatamente, Tito, porque veja bem, Deus teve que expulsar Adão e Eva do Jardim do Éden, porque se eles continuassem comendo da árvore da vida, sendo pecadores, eles iriam imortalizar o pecado e seus efeitos na vida deles. Né? Então, por exemplo, digamos que Adão lá com seus 2000 anos desenvolvesse um câncer. Já pensou ele sofrer com a dor do câncer a vida inteira? Então, na verdade, o ato de Deus expulsar o ser humano do jardim foi um ato de misericórdia de Deus,
para que o pecado não fosse imortalizado com o ser humano. Então quer dizer que a imortalidade está em relação a comer da árvore da vida? Isso é uma coisa importante. Muitos cristãos creem que hoje nós temos um espírito imortal, mas isso não é bíblico. Porque para nós termos novamente a imortalidade, de acordo com Apocalipse 22, verso 2, nós temos que voltar a comer da árvore da vida. De que maneira nós podemos ter um espírito imortal se nós não comemos da árvore da vida hoje? Então esses cristãos precisam rever o seu conceito bíblico a respeito do que acontece com a pessoa depois da morte. Muito bom, professor. Nesse mesmo segmento de céu, a próxima pergunta é a seguinte: se no céu não haverá mais noite, como se contarão os dias? Falando em eternidade, né, professor? Eu acho que nem precisa contar os dias, mas existe algum fator de contagem na eternidade, ô professor? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Sim, quer ver uma coisa? A Bíblia fala aqui em Apocalipse, capítulo, deixa eu ver, 22, verso 5, fala assim: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aqui está falando que a luz do sol e da lua, ou qualquer outro tipo de iluminação, não serão necessários dentro da cidade santa. Aqui não está dizendo que Deus vai extinguir o sol e a lua. Por exemplo, quando o nosso planeta, quando o paraíso de Deus descer a este planeta depois do milênio, tá? E uma evidência de que a eternidade, nós vamos poder na eternidade sabermos o tempo, é o fato de Apocalipse capítulo 20 mencionar que depois que estivermos com Cristo no céu, Apocalipse 20 menciona um período chamado 1000 anos, que é um período em que os justos ficarão no céu, entendendo a maneira como Deus julgou e lidou com o pecado e os pecadores. Então, mesmo vivendo numa eternidade e mesmo a luz do sol não sendo necessária dentro da cidade santa, porque a glória de Deus brilhará, né, continuaremos sim fazendo a contagem do tempo sem nenhum problema. Muito bem, professor. Então, para a gente terminar aqui a nossa última pergunta é o seguinte: quem mandou foi a Érica, de Miracatu, São Paulo. Ela diz o seguinte, temos 1 minuto para responder. Mostra para mim aonde está escrito no Novo Testamento que temos que guardar o sábado. No Novo Testamento não fala que temos que guardar o sábado, professor? Olha, tem muitas referências do Novo Testamento, Érica, mas eu vou te citar algumas aqui. Uma observação, você não vai ver no Novo Testamento direto dizendo assim, guarde o sábado ou dizime. Sabe por quê? Porque guardar o sábado e dizimar é uma coisa tão óbvia para o povo de Deus que não precisava repetir isso com tanta ênfase. Os judeus até exageravam no dízimo, inclusive, diríamos assim, inclusive na observância do sábado. E temos que levar em conta uma coisa: se não houvesse nenhuma referência ao sábado no Novo Testamento, isso não indicaria nada. Por quê? Porque a palavra de Deus não é uma coisa só. O Antigo Testamento é uma continuação do Velho Testamento e não a anulação do mesmo. Então, eu vou te dar alguns textos para você analisar em casa. Lucas 4,16, você percebe Cristo guardando o sábado, mas aí dizem assim, não, ele era judeu. Ele desagradou bastante os judeus, então ele não guardava o sábado para agradá-los. Lucas 23, 54 a 56, depois da cruz o sábado sendo guardado. Mateus 24, 29, Cristo faz uma profecia em que o sábado seria guardado 70 anos depois da cruz. Atos 16, 13, o apóstolo Paulo guarda o sábado num território não judeu. E aí você vai para Atos 13, Atos 18, 1 a 4, e você percebe em Atos 18, por exemplo, o apóstolo Paulo, 1 ano e 6 meses em que ficou em Corinto, ele observou nada menos que 78 sábados. Sendo que o exemplo vale muito mais que as palavras, precisamos imitar o exemplo do apóstolo Paulo. Muito bem, professor. O nosso tempo acabou aqui. Obrigado mais uma vez por você estar aí abrindo a palavra de Deus e mostrando pra gente essas verdades bíblicas. Até o nosso próximo encontro, né? Até o próximo encontro, Tito. Se Deus quiser, na terça-feira, às 9 da noite. É isso mesmo. Um abraço, Tito. Um abraço, querido telespectador, amigo internauta, amigo ouvinte. E nunca esqueça, sempre que você tiver coragem de perguntar a Bíblia, não o Leandro, a Bíblia terá coragem de lhe responder.
um forte abraço para você. Não deixe de dar uma passadinha no nosso blog e no nosso Twitter. O nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, e o nosso Twitter, twitter.com/Na Mira da Verdade. Siga a gente e aprenda muito mais da Palavra de Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau!